Atenção! Esse episódio aborda temas sensíveis e pode conter descrições de violência gráfica, além de falas e situações de cunho homofóbico. Se esse tipo de conteúdo for um gatilho pra você, ouça com cuidado. Oi, eu sou a Jessie. Oi, eu sou o Bruno e hoje nós Nós voltamos a Derry. Oi, pessoal, muito bom ter vocês de volta aqui no nosso segundo episódio. Ficamos muito felizes em ter esses feedbacks maravilhosos de vocês. E isso anima a gente e nos deixa muito felizes. É isso aí, gente. Muito obrigado de verdade pelo retorno, pelos feedbacks, pelos likes. E os comentários que vocês fizeram também no Instagram sobre o podcast, o primeiro episódio. A gente tava bem nervoso pra gravar o primeiro episódio, mas infelizmente. Mas felizmente deu tudo certo. A gente conseguiu ir até o final e produzir algo legal como um pontapé inicial. Agora, amiga, uma coisa que a gente tem que dizer aqui em relação ao episódio passado é pedir desculpas. Porque no episódio anterior, a quantidade de vezes que nós falamos exatamente exato, Olha, se foi- fosse pra contar, foi tenso, querida, foi tenso. triste, foi bem triste. Então, assim, perdão, gente, por essa repetição. Acho que parte disso é culpa do nervosismo, parte é, acho que, de um inconsciente que a gente não parou, nunca parou pra prestar atenção de como a gente fala exatamente, pra confirmar a informação. Então, hoje nós iremos ter um policiamento mais profundo em relação a isso. Não garantimos nada. Estamos gravando com uma plaquinha na nossa frente aqui escrito não falar exatamente, proibido. Proibido. Vamos A ver. gente vai tentar. Vamos ver até onde a gente consegue segurar. Foi mais forte. Bom, hoje a gente vai tratar então do segundo capítulo do livro, certo? Exato. Vamos dar um salto de 27 anos. Lembrando que a nossa história começa nos anos 50, finalzinho ali dos anos 50, em 1957. E agora a gente vai dar esse salto de 27 anos e chegamos aí em 1984. Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos iniciar porque a gente tem muita coisa pra falar deste capítulo de hoje. Muita mesmo. Parte 1, A Sombra Antes. Capítulo 2, Depois do Festival, 1984. Bom, querida amiga, antes da gente fazer uma grande autópsia nesse capítulo, que eu acho que seria um termo até adequado para esse capítulo. Eu achei maravilhoso esse termo. Obrigada, muito obrigada. Eu sou uma coisa meio Aurélio, né? Meio dictionary, né? Aurélio Dictionary. Então, antes da gente dissecar de fato esse capítulo, vamos dar uma contextualização geral de quando ele acontece, como ele acontece, quais são os principais pontos, porque a gente consegue ter uma contextualização mais ampla, e aí a gente vai entrando em tópicos, detalhe por detalhe, pra ficar tudo bem explicadinho, pra quem tá ouvindo a gente. De início, a gente sabe que esse capítulo acontece, ele tem, como a Jess falou agora um pouquinho, um salto de 27 anos. Então a gente vai de 1957 para 1984. E aí a gente tem todo o ponto de vista que gira em torno dos anos 80, né? Os anos 80 é o que chama atenção, a princípio, nesse capítulo, porque muita coisa tá acontecendo ali nos Estados Unidos, não é? A gente tem uma contextualização histórica primeiro, gente, para vocês entenderem mais ou menos o porquê que alguns fatores que vão acontecer dentro da cronologia da história acontecem, quais são as motivações, quais são as principais ondas que levam a inflamar alguns movimentos, principalmente relacionados a essa década. Tá? Então a gente sabe que em 1974 ela vai... Ih, gente, tá chovendo, tá? Se vocês ouvirem uns trovões aí, não é efeito especial. É um podcast com ASMR. As duas coisas juntas. É um ASMR e um podcast. Tá chovendo, tá trovejando. E é isso, tá relampejando. Relampeando. Então, só pra gente continuar...
O ano de 1974, ele vai marcar o auge da virada conservadora, que tem início ali por volta de 1970, né? E o país ele passa a ter uma reação muito forte aos excessos percebido nessas décadas anteriores. Se a gente para pra pensar na década de 60, 70, a gente tem o movimento hippie, a gente tem o Woodstock, a gente tem todas essas questões. E aí, nos anos 60, 70 ali, então tinha esse tipo de coisa que eles queriam reduzir esses excessos. E aí a gente entra num campo que é um campo de conservadorismo, né? Sempre Muito forte, nos perseguindo novamente. né? E esse movimento conservador, ele tenta suprimir vários pontos que são importantes que a década de 60 e 70 estavam lutando por eles. Por exemplo, o movimento pelo direito civil, o feminismo na segunda onda, a contracultura, a oposição da guerra do Vietnã, né? Sim. Que estava super em alta. A maior liberalização de costumes. Então, tudo que era diferente. E a gente tinha comentado isso no episódio passado, né? Os estadunidenses, eles têm muito medo daquilo que não é natural segundo a visão deles, né? Uhum. Então isso continua presente nesse capítulo novamente. E a gente percebe esse problema quando a gente analisa historicamente o que o país estava vivendo naquela Eu acho que aqui, amiga, é mais forte do que no capítulo anterior. Sim. Em 84, as coisas são muito mais fortes, porque tudo gira em torno dessa ideia deles de enfraquecimento da família tradicional, declínio moral, ameaça aos valores cristãos. Então, tudo isso tá muito englobado, né? Sim, tá muito englobado. Então, a gente vai abordar aqui alguns pontos bem rápidos em relação a esse período, para que as coisas fiquem mais claras. Então, a gente tem ali como presidente dos Estados Unidos o Ronald Reagan, né? E ele é uma das pessoas que tem um grande poder em relação ao conservadorismo político. Sim. Né? Ele é presidente desde 1931 e ele simboliza esse conservadorismo moderno americano. É interessante ressaltar que ele defendia aí o Estado mínimo, que era a redução de impostos e cortes em programas sociais. Que lindo ele. A livre mercado, que é que é a desregulamentação, palavrinha difícil, econômica, o nacionalismo forte, né? Essa retórica patriótica e anticomunista que segue ainda presente nesse momento, e os valores tradicionais, que é a defesa da família, né? E a moral cristã. Em 1974, que é quando a nossa história tá acontecendo, o Reagan, ele tá concorrendo à reeleição e ele vence, com folga. Exato. O que reitera toda essa questão que a gente acabou de tocar. A sociedade, eles apoiavam esse sentimento, né? Muito diferente do que estamos vendo hoje. Eu também acho. Eu acho que a gente tem essa mesma onda de conservadorismo extremista, mas é isso, é política, né? Sempre vai ter dois lados. A polarização tá aí e é parte da sociedade como um todo. E quando a gente fala de polarização, a gente não fala de polarização só no sentido de política, a gente fala de polarização em todos os termos. Quando a gente fala de um reality show igual o Big Brother, por exemplo, que tá rolando agora, a gente sempre vai ter dois lados. Sempre. Um lado que ama o grupo A e o lado que odeia o grupo A. Então sempre vai ter essa divisão, né? A polarização tá aí e é parte da sociedade. E sempre assim uma polarização ultimamente que tá prejudicando o lado social, né? Sempre, né, amiga? Sempre. Porque as pessoas têm essa ideia de que a moral e os bons costumes é válido e tem que estar acima de tudo. Mas até que ponto? Né? Até quando isso? Até que ponto isso é válido realmente ou é só uma carapuça pra você espalhar racismo, homofobia, machismo? Obviamente uma carapuça, né? Não, fato, né? Fato, né, gato? Militante, bate aí. Militantes! Traz o nosso tanque de guerra. Além disso, a gente também tem o conservadorismo social e a nova direita, né? Que tá em ascensão nos Estados Unidos. Se naquela época já era uma nova direita, imagine agora. Pois é. A política econômica da época tá se consolidando com essa direita religiosa, com força decisiva. Os grupos evangélicos, católicos, conservadores passam a ter uma influência maior diretamente nas eleições, nas políticas públicas, o que afeta muita coisa. Girando em torno de temas centrais, muito iguais aos que a gente tem
nessa década. Sim. Que é a oposição ao aborto, resistência à educação liberal, sexual liberal, não é mesmo? A crítica ao feminismo, a rejeição aos direitos LGBTQIAPN+, que é exatamente o foco deste capítulo. Então, né? É um ponto que pega esse. Vamos falar um pouco também sobre o clima cultural de 1984, né? O conservadorismo também se reflete na cultura de maneira muito forte, porque a gente tinha essa questão do medo da Guerra Fria, que estava em alta, do comunismo que seguia desde 1957. Ainda tinha essa questão da exaltação do American Way of Life, a desconfiança de intelectuais e artistas progressistas, a valorização da ordem, da disciplina, da autoridade. Então, curiosamente, para contrapor todo esse movimento da época, um autor muito conhecido chamado George Orwell, que quem, já foi meu aluno em 2023 vai lembrar desse livro, no terceiro ano do ensino médio, porque eu fiz eles lerem esse livro em inglês. Você quis matar alunos, né? Ah, querida, são técnicas de ensino. São técnicas de ensino. A pessoa, se ela quer aprender a falar inglês, ela tem que se esforçar, né? Não é mesmo? Eu, hein? Em 84, também é o ano que populariza a comparações ali com o livro 1984, do autor George Orwell, né? Que ele usa tanto a esquerda quanto a direita para criticar o outro lado. Então é um livro muito ambíguo, é um livro super político e é uma obra que eu super recomendo, gente. Quem nunca leu, quem nunca estudou... dos livros do George são políticos, né? Sim, ele se pauta por esse caminho, né? Então a gente sabe ali que é uma obra que contrasta bastante com os acontecimentos da época, tá? Então, em resumo, o que era o 84 em resumo, amiga? Bom, era o auge, né, do conservadorismo político e moral. Aí a gente tinha aí a consolidação desse político que... É o Reaganismo, né? Que é chamado, é o controle tomado e direcionado através do Reagan, do Ronald Reagan. A gente tem aí esse fortalecimento da direita religiosa, né? Uhum. E a gente tem essa reação organizada contra o feminismo, que foi liderada aí pela Phyllis. 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 Essa mulher cujo nome não sabemos pronunciar de bom tom. Foolish to fly, shy fly, foolish to fly. Chewing to fly. Então esse período mudou aí profundamente a política americana nas décadas seguintes também, mantendo muitos debates atuais que ainda nascem desse contexto, como a gente tocou nesse assunto ao longo deste trecho. Basicamente, então, o que a gente tem que subentender de todo esse contexto é um período muito conservador. Sim. Ok? É isso. Agora que a gente deu a contextualização, a gente consegue explicar mais ou menos por cima o que acontece na história, né? Nesse episódio, a gente é apresentado um episódio de violência extrema contra um casal LGBTQIAPN+, cometido por 3 jovens locais, 3 marginais, né? E eles atacam este casal, não de uma forma aleatória, não de uma maneira do nada, e sim é um ato carregado de ódio, preconceito, brutalidade, que nasce dentro da própria comunidade. Sim. Da cidade de Derry, né? Mais especificamente falando. Derry mostrando aí suas garrinhas agora. O que acaba tornando esse ataque ainda mais perturbador, não, amiga? Do que uma coisa comum, uma coisa que acontecesse por só uma agressão por agressão. Porque fica claro, né? A gente consegue perceber isso. Não sabemos como vai ser a visão de pessoas que estão lendo o livro agora. Mas pra gente fica claro que existe ali uma presença. E isso basicamente é o King deixando claro que o mal de Derry não é apenas matar a pessoa. Ela encoraja as pessoas a fazerem isso. A gente consegue perceber nesse capítulo que o problema não é no crime em si, mas sim a forma como existe ali a reação ou a não reação, tanto da cidade quanto das pessoas ali em volta. Uhum. Isso é muito indicado pela postura da polícia de Derry, né? Porque ela é fria, ela é burocrática, é apática. Então tem essa pressa de encerrar o caso, de terminar logo com isso e enquadrar isso como um caso isolado e evitar perguntas que sejam mais profundas e possam levantar maiores questionamentos. Inclusive, isso é algo que a gente consegue ver em muitas coisas
dessa época mesmo, dos anos 80, essa vontade de terminar logo um caso. Uhum. Tipo, temos que terminar logo um caso porque precisamos fechar esse inquérito e arquivar. Não sei se você já assistiu uma série que chama Cold Case, que é uma série antiga, passava no SBT, e é uma série tipo, que é Arquivo Morto, eu acho a tradução em português. A gente não tem certeza que é isso, tá? Se é isso mesmo na tradução. Eu sei que em inglês a série chama Cold Case. E ela é justamente uma investigadora mulher que ela trata de casos que foram encerrados. Aí ela vai lá no arquivo da polícia, pega a caixa do caso, reabre o caso e investiga esse caso para tentar achar uma solução. E aí, porque o termo cold case vem do inglês disso, de caso que foi arquivado, caso arquivado. E aí, a maioria dos casos que tem lá são casos muito antigos. São casos de, tipo assim, 60, da década de 60, 70, 80. Não são casos modernos. Esse seriado eu nunca assisti, bem interessante. Amiga, procura, é bem legal, de verdade. Indico pra todo mundo, gente. É um seriado bem antigo. É uma série que passava episódios no SBT, à noite. E chama Cold Case. Procurem, Nossa que é legal. querida SBT. Ai, sempre salvando a gente, né? Antes de gravar o podcast, hoje a gente tava até conversando sobre séries que a gente já assistia no SBT antigamente. E a gente citou vários nomes daí, entre eles Smallville, DLC... Que mais, amiga? A gente também tava falando de Tal Mãe, Tal Filha, na tradução literal. Gilmore Girls, né? Lances da Vida. Então, séries são sempre muito bons. SBT nos salvou na infância e adolescência. Exatamente. Voltando aqui, a gente sabe que o Stephen King ele usa esse capítulo do livro, no modo geral, para deixar claro um dos temas centrais do It a Coisa, que é Derry não é só um palco pro mal, né? Não é só relacionado ao Pennywise ou à coisa. Ela é parte dele. E aí a gente consegue entender isso correlacionando com Welcome to Derry. Sim, muito. Muito, né? Muito. Eu acho que esse capítulo, ele faz compreendermos melhor o Welcome to Derry. Uhum. Ele entrega, né, o motivo pela qual a cidade foi criada, como a cidade foi criada. E aí faz muito sentido. E não só em relação à cidade, mas em relação ao comportamento das pessoas ao longo da primeira temporada, dos adultos, principalmente. Nossa, muito! É muito aquele capítulo que a mãe do Will fica desacreditada com o comportamento das pessoas ao verem adolescentes batendo numa criança no meio da rua. E ninguém fazendo nada. Ninguém fazendo nada. Esse capítulo, ele expressa exatamente isso. E isso mostra exatamente isso. O silêncio, a omissão, a normalização da violência. O quanto tudo isso é tão perigoso quanto o monstro em si. Quanto a criatura, né? A coisa em si. Por isso que a coisa se sente bem naquele ambiente, porque ela já consegue manipular ali os humanos que ali habitam, né? Verdade. E esse capítulo, então, funciona como esse aviso, tá, gente? Então, antes da gente mergulhar nos detalhes, né? O King mostra que a coisa não vive só nos esgotos. Ele vive nas pessoas. E, principalmente, na maneira como que a cidade escolhe fechar os olhos para todos esses acontecimentos. É bizarramente ridículo, né? É bizarramente ridículo. Agora que a gente já deu para vocês um geralzão em relação aos acontecimentos, a gente vai mergulhar em todos os detalhes em relação a esse capítulo. E tem coisa para falar, viu? Muita coisa. Sentem que lá vem história. A gente vai começar... Porque assim, como que o capítulo ele é estruturado? Ele não é um capítulo linear. Não. Né? É uma narrativa que ele entrega a história de uma maneira muito quebrada, partida, ela é fragmentada. Então a gente vai ver o ponto de vista de um personagem, o ponto de vista de outro personagem, o ponto de vista da vítima, dos agressores, da polícia, da cidade. É um capítulo que ele vai pro futuro e volta para o passado não tão passado muitas vezes. Mas isso é super importante para a história. E para evitar que você se perca em relação às explicações, até porque a história, como eu te disse, ela tem várias linhas pra gente seguir, a gente decidiu montar uma linha do tempo de acordo com acontecimentos e personagens específicos. Então a gente vai tratar aqui os personagens de uma maneira muito divididinha, tá? Primeiro a gente vai falar de 2 personagens, depois a gente certas características da cidade, e tudo por partes, por tópicos, porque eu acho que ia ficar mais fácil de acompanhar. E pra quem leu o capítulo...
Acho que é também mais fácil pra vocês baterem as informações. Com certeza. É importante ressaltar que esse capítulo, ele não vai ter nada a ver com o que foi o primeiro em relação à contextualização de personagens. Então a gente vai ver personagens novos, histórias novas, e que, em certa parte, só vão aparecer agora. Aham. Depois eles não aparecem mais. Mas eu acho interessante essa parte, porque vai mostrar que a coisa em si, ela não ataca só crianças. Esse é um ponto bem legal, porque a gente tá acostumado com o ponto de vista do filme. No filme, nas duas adaptações do It a Coisa, a gente viu que o foco do Pennywise sempre foram as crianças. E aqui a gente tem um contraponto, onde fica bem claro que ele ataca o que tiver que atacar. Não existe Ele isso de atacar ataca a criança. todos. Todas, sem Todos. discriminação. Ele é inclusivo. Tá vendo? Olha aí o Pennywise já quebrando essa coisa do conservadorismo da cidade. Ele quebra tabus. Aham. Muito E quebrado. costelas. E costelas. Tabus e costelas, eu amo. Amo. Acho ele um querido. Mas ele é um querido. Não especificamente nesse capítulo, que eu achei que ele foi muito filho da mãe. A gente vai ver mais um pouquinho mais pra frente, mas agora vamos tentar abordar o primeiro ponto que a gente tem pra falar aqui, que é os dois personagens que são as vítimas dentro desse contexto geral. Quem são Don Haggerty e Andrea Mellon? Eles são as nossas gayzinhas. Nossa cota. Tadinhas! Ai, as poquezinhas de A Derry. nossa cota. Né? O Adrian e o Dom, eles estão ali. Não sabemos exatamente a idade deles. Mas chutamos aí, são uns 25 anos, né? Tem aí, elas são bem palquezinhas, porque elas gostam de calças bem coladinhas, justas. E eu acho que é muito a pegada dos anos 80, porque os anos 80, pra galera que, tipo, tinha um visual mais do rock, eles gostavam de usar um cabelo mais compridinho, Sim. uma calça mais justa. Você pode ver até por cantores da época que eles usavam esse tipo de O visual. homem usava cropped normalmente nos anos 80. Total! Cropped era, tipo, uma coisa muito nos anos 80. Então, As aulas de aeróbica, as cores, era uma coisa muito comum, né? são cores muito vivas, né? Sim. Isso é uma coisa que eu gosto muito dos anos 80. E o livro descreve isso, né? Descreve os dois como duas figuras muito exóticas. Tanto que Sim. os policiais, quando eles vão descrever a aparência deles, os policiais falam que eles são afetados. Chama eles de afetados, dois E afetados. porque eles gostam muito de brilho. Verdade, brilho. Então tem o cabelão, tem a roupa, tem todo um visual. O que ficou bem diferente da adaptação, porque na adaptação você vê dois homens padrão, né? Bem padrãozinho, né? Colocaram Cadê dois o brilho? padrãozinhos. Cadê as gays? Cadê as pop? Cadê as afeminadas? Faltou um pouco do brilho, eu Faltou, acho. querida, faltou. Achei. Faltou ele tá lá com um olhão grande. Assim. Aquele olhão esfumado, pretinho esfumado, assim, Sim. um cabelão comprido. Faltou. Senti que faltou. O Dom, ele era projetista nesse ramo da arquitetura. E o Adrian, ele era repórter freelance. E também era aí um escritor, tentando terminar aí o seu romance, não é mesmo, Sim, amigo? e eu super me conecto com essa questão, porque eu também tô tentando escrever um romance faz bastante tempo. E aí tá engraçado, tem uma parte que ele fala que tá escrevendo e tudo mais. E aí o Tom fala pra ele assim, vamos embora de Derry, Ele fala, deixa eu terminar de escrever meu livro, mesmo que ele seja um livro ruim, deixa eu terminar de escrever. Deixa eu E terminar. é a mesma coisa que eu penso. Mesmo que meu livro seja ruim, Vamos terminar então, amigo? olha, sem pressão. Não me pressiona, não me pressiona. Ai. Estou pressionando ele há um bom tempo. Gente, pra vocês que não sabem, a Jessie, ela é minha beta reader. Ela é a pessoa que lê os capítulos do meu livro, quando eu termino de escrever. Eu mando pra ela ler, fazer correção, ajustar, pra gente saber se tá tudo encaixadinho com os capítulos anteriores. Ai, eu tenho até dó dela. Porque, olha, tá parado no tempo. Parado não tem há quase 3 anos. Não exagera. Para, que teve capítulo novo aí recentemente. Fala. Orando por esse livro. Eu saindo do podcast hoje com depressão. Então ele é um autor freelancer e ele conheceu o Don justamente por conta dessa coisa da escrita, porque ele foi até Derry para escrever uma reportagem sobre o canal de Derry. Olha que loucura, porque tá muito conectado, né? Com tudo que acontece.
Tudo tá conectado com o canal de Derry nesse Tudo capítulo. está conectado com esse canal. E ele foi até lá pra escrever essa reportagem e acabou tendo essa conexão com o Don. E aí eles se conheceram. No comecinho, o Adrian morava num apartamentinho. Aí depois de um mês, ele tava morando com o Don. Sapatões, né? Rápidos, né? Com todo respeito, tá, gente? Isso é coisa de sapatão. Sapatão que se apaixona em casa, ele vai. Um beijo, minha amiga Camila, que é sapatão, dirige uma Scania. Um beijo pra ela, ela pode confirmar essa informação aqui nos comentários. Pois é, né? E aí, essa relação deles sempre é uma relação muito afetuosa, né? De muito carinho. Sempre foi. Eles basicamente se encontraram ali, né? Só que um tinha uma visão diferente do outro em relação à cidade. Sim, Talvez seja assim o ponto que fazia eles brigarem. sim. Era exato. esse problema. O Don, ele detestava Derry, diferente do Adrian, que era apaixonado pela cidade. Mas o Don, ele tinha motivos muito específicos pra não gostar de Derry, né? Porque a gente sabe que a cidade sempre teve essa energia caótica, essa energia pesada. E o Don, ele é uma pessoa que passou a vida dele inteira na cidade de Derry. E aí, ele tinha esse desejo de ir embora. Eles sempre conversavam sobre, e aí ele falava isso, foi o que eu comentei. Ele comentava com o Adrian, falava, gente, vamos embora dessa cidade. A gente pode ir pra qualquer lugar. Ele tinha um amigo, né? Ele falou de um amigo que tinha uma outra cidade, eles podiam se mudar pra lá, recomeçar a vida. Mas. Começar do zero, né? Pois é, mas aí o Adrian tinha essa coisa de, apesar dele achar o Maine um lixo, Ele amava ele gostava de Derry. Ele amava Derry. Na página 36, tem um trecho do livro que diz o seguinte: aquele verão, Haggerty contou a Harold Gardner e Jeff Reeves, que são dois investigadores, a gente vai chegar lá já, foi o mais feliz da vida dele. Ele devia estar atento, disse ele. Devia saber que Deus só coloca um tapete embaixo dos caras como ele para puxar debaixo dos pés. A única sombra, disse ele, era a reação extravagante da militância de Adrian em favor de Derry. Ele tinha uma camiseta com os dizeres: o Maine não é ruim, mas Derry é ótima. Ai, tadinho. Tinha uma jaqueta dos Derry Tigers, e é claro, havia o chapéu. Ele dizia achar a atmosfera vital e criativamente revigorante. Talvez houvesse alguma coisa nisso. Ele tinha tirado e arrastado o romance da caixa pela primeira vez em quase um ano. Então fazia um ano que o Adrian não escrevia mais o livro dele. E ao momento que ele resolve ficar esse tempo em Derry, dá uma vontade absurda de escrever. E até que ele olha pro grande amado dele, Don, e fala assim: deixa eu escrever o livro até outubro. Ele perde um prazo. Lembrando que neste momento da história nós estamos em julho. Isso. Né? Nós estamos em julho de 84. E aí ele perde um prazo ali até outubro de 84. Até outubro. Pra terminar. Terminou o romance, tchau, Derry. Ele julgava que terminaria o romance em meados de outubro. E aí, quando ele realmente terminasse, eles poderiam ir embora. Sim. Foi esse o acordo. Sim. Ainda sobre a escrita, continuando essa mesma página, um dos investigadores pergunta: ele estava mesmo escrevendo romance? E aí ele responde: estava escrevendo páginas e páginas. Diz que podia ser um péssimo romance, mas não ia ser mais um péssimo romance inacabado. E aí, tem uma frase que você gostou muito, amiga, que você até comentou comigo, que é como que eles veem o Derry, como que eles enxergam Derry? Então, o Don, ele tem uma raiva muito grande de Derry, que eu acho que só pessoas que já saíram por um bom tempo da cidade e realmente retornam conseguem ter. Que aí o nosso querido Don diz que Derry parece muito com uma prostituta morta com vermes saindo da buceta. Ele não gosta nem a pau da cidade, né? Quando ele fala isso, os dois policiais ficam assombrados com a forma como ele fala. E ainda complementa. Ele fala: é um lugar ruim, é um esgoto. Eu acho muito interessante quando ele fala que a cidade é um esgoto. Uhum. Porque a gente sabe quem mora no esgoto. Sim, pois é. Então, assim, a gente sabe dessa relação. O Don, ele até tentou. Ele tentou Mostrar pro Melon que ficar na cidade não era uma coisa positiva. Teve um dia que ele pegou o Melon pela mão, arrastou ele até a Ponte do Beijo, que é uma ponte famosa. Muito famosa. Que vai aparecer mais vezes aqui nessa história. Ele arrasta ele até lá e acende um fósforo pra iluminar, porque tá à noite.
E aí eles conseguem ler uma frase que tá escrita na madeira da cerca da ponte. Tá escrita a seguinte frase: me mostra seu pau, sua bicha, e vou cortar ele fora. Sei que as pessoas acham dos gays, disse Dom baixinho. Levei uma surra em uma parada de caminhões em Dayton quando eu era adolescente. Alguns caras de Portland colocaram fogo nos meus sapatos em frente a uma lanchonete, enquanto um policial velho e gordo ficava dentro da viatura rindo. Já vi muitas coisas, mas nunca vi nada assim. Olha ali, dá uma lida. E aí ele acende um outro fósforo para iluminar uma nova mensagem que está dizendo: enfie pregos nos olhos de todos os viados. Pois é, né? A homofobia escancarada bem na ponte. Exatamente. Ele tenta, de todas as formas, salvar o Adrian de Derry. Uhum. Não existem esforços. Tipo, ele faz todos. Sim. E ele termina bem esse trecho, esse bloco do capítulo termina com a frase: ele não sabia que era com água que ele precisaria tomar cuidado, disse Dom Haggard com amargura. É interessante, porque não sei as pessoas, não sei você, meu amigo, Uhum. mas eu tenho a sensação de quando eu vou ler, dá pra sentir o ódio do Dom em relação à cidade. Completamente. É palpável o ódio dele. É muito palpável. Não sei como é a leitura de vocês, se vocês conseguem ter essas sensações, mas eu consigo sentir muito isso, tanto na leitura, quanto em filme, quanto em seriado. É sentir também a emoção que o personagem está sentindo. Então, é muito compreensível a raiva que o Dom sente. Sim, sim. E aí, só pra gente fechar o bloco dos dois, a gente tem a vivência deles dentro da cidade. Então, o que eles fazem? Basicamente, eles trabalham. O Melon tenta escrever a obra dele, né? O livro dele, terminar o livro dele. E à noite, pra se divertir, eles frequentam um bar chamado Falcon. Ai, eu amo a Falcon. Eu vou deixar pra você explicar essa parte, amiga, porque você conseguiu catar muita minúcia desse lugar, como ele foi construído e tudo mais. Então, gente, basicamente o que a gente tinha pra falar sobre o Dom e o Adrian é isso. São dois rapazes de cerca de 25 anos, vivendo em uma cidade gays, dentro de um universo que é extremamente homofóbico e conservadorista na década de 80. Agora, né, vamos falar um pouquinho do Bar da Falcon, que eu acho que ele é uma peça, assim, muito boa nesse capítulo. Então, a gente tem aí a Falcon, que ela vai abrir ali em meados dos anos 1973, com o Elmer Curtiers. Uhum. E aí, né, ele abre o bar, porque ele acha que vai ser um grande mousse, perto de um pontinho ali, onde vai ter o desembarque de um ônibus específicos. Só que não deu bom. Essa parada geralmente é porque Derry é uma cidade que é uma cidade no meio do Maine, né? Então, tipo assim, as pessoas passavam por lá pra ir pra outros lugares. Essa parada de ônibus era útil porque as pessoas desciam ali pra fazer uma pausa de 5, 10 minutinhos, pegar o ônibus e seguir caminho. E seguir caminho. Era quase um grau. Quase um grau. Ai, berro, tô fazendo mal. Será que o preço das coisas era tão caro igual no grau? Porque no grau Eu tudo é acho caro. que não, hein? Uma coxinha, R$80. Só que aí, né, como eu disse, o bar abre em 73, quando é em meados aí de 77, ele tava no vermelho, não tinha mais nada. E as pessoas não entravam no bar. Era 1 ou 2 no máximo por noite. E aí, o Curtier teve uma brilhante ideia, que foi: eu vou me dar 6 meses. Se nada acontecer, eu vou embora para a Flórida. Tudo. E aí, magicamente, a gente sabe esse mágico o que é. Aham. Foram literalmente os 5 melhores meses da Falcon. De 20 clientes, passou a ter 120 por noite. Então, a gente teve, assim, um boom muito grande. Porém, o público dele era majoritariamente masculino e extravagante. Me pergunto se eles teriam leque. Vai, DJ, Pra mais fazer. forte! É isso. Era as gays. Então, era um bar. E assim, não era um bar LGBT, porque
ele decidiu atrair esse público, né? Não. Era um bar LGBT porque o povo decidiu começar a frequentar Porque lá. as gays falaram assim, aquele barzinho é bom pra gente se encontrar. Não vai ali ter, como ele é mais escondidinho, não vai ter ali tanta Perseguição, briga perseguição, né? perseguição, é isso. É um refúgio, aí, né? Mas o nosso querido dono de bar percebeu que o público dele era diferente? Não, ele foi perceber isso 3 anos depois. Ele só foi perceber que o público dele era majoritariamente gay Amiga, em 1981. vai. Ele sabia. Não sabia! Amiga, ele era uma gay rustida. Você acha que ele não sabia? Um monte de gayzona lá, você achando que a galera era, tipo, do Guns N' Roses, a galera do rock. Sabe que a galera tinha um cabelão, um jeitão mais... um visual mais exótico, É etc. engraçado, né? Para. Porque ele mesmo tinha sido traído pela esposa. Ai, Ele tadinho. não foi só traído pela esposa, ele foi traído pelo bar. Ele só descobriu depois de 3 anos. Isso não faz muito sentido, mas, né? Mas ele também não fechou o bar, né? Não, ó. É Pink Money, né, gata? Como ele disse, tava vendendo, tava indo bem. Ele que não ia desistir. E aí, como que a Derry enxergava o Falcon, né? Porque a partir de um certo ponto, Derry passou a enxergar a Falcon com outros olhos. Então, né? A gente tem que pensar que ele é um homem traído, o último a saber. Então, todo mundo fofocava do bar, mas ele mesmo só foi descobrir depois das coisas horrorosas que se falavam da Falcon. Sim, vou trazer até aqui uns trechos em relação ao Falcon. Segura na cadeira e tira as crianças de perto. Tem um pouco de violência gráfica. Na página 35, no segundo parágrafo, a gente tem um trecho que diz o seguinte. Depois que ficou ciente das preferências sexuais dos clientes regulares, ele passou a ouvir histórias absurdas sobre o Falcon em todos os lugares. Essas histórias circulavam havia anos, mas até 1981, Kurt não as tinha ouvido. Os contadores mais entusiastas dessas histórias, descobriu ele, eram homens que não se deixavam arrastar até o Falcon por medo de os músculos do pulso ficarem frouxos, ou algo do tipo, mas pareciam saber de todo tipo de coisa. De acordo com histórias, você podia entrar lá em qualquer noite e ver homens dançando coladinhos, esfregando os membros bem na pista de dança. Homens beijando de língua no bar, homens fazendo boquete no banheiro. Havia supostamente um quarto nos fundos para onde você ia se quisesse passar um tempinho na Torre do Poder. Havia um sujeito enorme com uniforme nazista lá com os braços lubrificados até o ombro e que teria o prazer de cuidar de você. Mas nenhuma dessas coisas era verdade. Porque a gente sabe que o Falcon era só um bar LGBT onde as pessoas iam pra beber, conversar. E ir embora. E tem até um trecho que fala que as músicas que tocavam lá eram decadente. Era tipo uma música decadente, assim, era uma música triste. Até por conta, acho que, do background do dono, que era corno. Que era né? corno, tadinho. Então, as músicas, imagina as músicas tristes dos anos 80, aquelas músicas mais lentas, aquelas músicas de barzinho mais calma. Não era uma boate. Não era uma boate. Nada acontecia. Mas aí ele não ligou para os boatos que falavam que ele disse: mas eles me pagam, então tá tudo bem. E era um bar ali da região que era um dos únicos que não tinha briga. Exato. Era um bar muito calmo. Tem até uma parte que diz aqui, ó. Também na página 35, que eles falam, a clientela era gay, mas gay não era sinônimo de burro. Se eles queriam ser ousados, iam pra Portland. Se queriam ser mais ousados, iam pra Nova York ou Boston. Derry era pequena. Derry era provinciana. E a pequena comunidade gay de Derry entendia a sombra sob a qual existia perfeitamente bem. As gays de Derry eram inteligentes, gente. Elas não nasceram ontem. E aí foi bem em março de 84 que Don Haggart e Adrian Mellon começaram a frequentar o Falcon juntos, né? Então era um ponto onde eles iam com certa frequência pra conversar, pra beber e pra ficar juntos. E aí lá pra abril, no mês de abril, ficou óbvio pro Elmer Kurt, que ligava bem pouco pras coisas, que Haggart e Mellon tinham um relacionamento firme. Sim. Então a gente consegue ver que aqui eles são um casal de fato. Eles são né? um casal. Conectados ao espaço, ao bar. Eita, que eles são um casal. Sim. E aí a gente tem uma outra coisa que é importante te abordar aqui em relação ao Falcon, que é a saída do bar como ponto de ruptura. Por quê? Nós temos duas questões conectadas aqui. Essa falsa sensação de zona de segurança. Né? Porque eles se sentiam protegidos ali.
como não era um lugar que aparecia, vamos dizer assim, homens tradicionais, de família, Uhum. então eles tinham ali a sua segurança, onde eles não iriam sofrer a homofobia. E nenhuma homofobia velada, né? Porque em nenhum momento o dono do bar se assumiu homofóbico. Não, nem isso. Ele tocou o barco normal. Normal. Sem questão nenhuma. E aí os gays se reuniam lá e tinha essa sensação de falsa segurança, mas mesmo sabendo que Derry ainda era um lugar extremamente homofóbico. Sim. E aí, ao sair do bar, você dá de cara com esse ponto de ruptura. Aqui é um ponto seguro e quando você sai. Já era. Quando a gente fala de ponto de ruptura, a gente vai tratar da questão da violência. E aí, conectado a esse capítulo, nós temos 3 indivíduos. Vale ressaltar que são indivíduos menores de idade. Sim. Quando eu fui fazer o roteiro, escrever o roteiro, os tópicos, eu até coloquei o trio de degenerados, porque eles são muito degenerados. Sim. Né? São 3 adolescentes. O primeiro é o John Webb Carton, ele tem 18 anos, é o líder natural do trio, né? É o mais velho, é o mais maduro, tem uma personalidade mais analítica, ele gosta de planejar, observar antes de agir, e ele frequentemente é o responsável por tomar as decisões e guiar ali o grupinho dele. Decisões de merda. É, verdade, mas é isso, tá? O segundo é o Steve Dubay, ele tem 17 anos, né? Meio braço direito, ou executor do trio. Ele pode questionar o Webb em certas vezes, as questões, atitudes, mas geralmente ele vai apoiar as ideias e tem um senso prático, uma coragem moderada e é o protetor do grupo. Especialmente com Christopher, porque ele é o mais novo, né? O Dubay, ele tem aquele quesinho do perturbar até o líder fazer. Tipo, vai lá. Você vai ficar assim? Perder pra um fracote? Ele é o isqueirinho, né? Ele é o isqueirinho do trio. Ele é. Ele largou a escola, né, aos 16 anos de idade. Porque ele repetiu 3 vezes. Ele repetiu o 7º ano 3 vezes. E o QI dele é 68. Tá. Deve ser bom conversar com ele, né? Não, e não vou nem comentar, né? Que eu sou professor, né? A gente é professor, a gente pode nem comentar, mas é uma coisa que é muito comum, tá? Um QI 68. E o terceiro personagem aí da história é o Christopher Anwin. Ele tem 15 anos, é o mais jovem, é o ingênuo do grupo. Aí eu tenho as minhas posições em relação à ingenuidade dele. A gente vai falar mais sobre isso. E ele segue os mais velhos, tá? Mas oferece algumas perspectivas inesperadas, né? Uhum. Tem uma acessibilidade aqui e ali, uma criatividade. E aí a juventude dele acaba trazendo mais leveza pro personagem. E vulnerabilidade em relação ao trio. Mas não se deixe enganar. Ninguém é inocente em Derry. Ninguém. Nem menores de idade. Uhum. Então, só pra gente ter um desenho entre os 3, a gente sabe que o Webb, que é o mais velho, que é o líder, né? Ele fala mais com relação à lógica e racionalidade, tende a usar argumentos e planos mais detalhados. Ele tenta, né? Ele tenta. Aí a gente tem aí o Dubay, que ele vai ser, assim, mais direto e prático, muitas vezes traduzindo os planos do Webb. E aí, né, a gente sabe que não é bem uma tradução, a gente sabe que ali o Steve, ele dá aquela inserida, né? Como o Bru disse, ele é o isqueirinho. Uhum. E por fim, a gente vai ter o Christopher, que fala mais com questão de sinceridade e emoção, também fazendo perguntas que os outros não consideram levar ali em conta no momento de uma ação. A gente também percebe no Christopher essa questão da ingenuidade, porque se ele é apertado, ele solta. Uhum. Então eu acho que a ingenuidade dele é mais nesse ponto. Não no quesito de maldade. Sim. Porque ali no quesito de maldade, os 3 estão para a par. Sim. E falando desse trio, obviamente a gente tem um desenho de uma trindade aí, né? A gente tem um equilíbrio entre razão, emoção e ação. Uhum. Né? Sendo o Webb, o equilíbrio ali é a razão, o Steve é a ação e o Christopher é a emoção. Então tem um triângulo perfeito desenhadinho. Aí, né, a gente começa a ver essa implicância do Webb com os gays. Ele é extremamente homofóbico. Todas as ações dele, todas as falas dele, até quando ele tá sendo interrogado, tudo que ele fala... Lembra do BBB? Lembra da Rafa Kalimann? As suas falas, os seus jeitos. Gestos. Mas é tudo muito homofóbico, né? É.
como, né, disse o Bru, eu olho pro Web e eu falo, não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você, sim, um homofóbico. Uhum. E ele expressa essa homofobia dele até em relação à forma como ele se veste, a forma como ele se caracteriza na cidade. Porque ele tem implicância com bandas de rock que tem um estilo mais gay, como, por exemplo, o Bruce Springsteen. Ele fala, tipo, eu gay demais. Então, pra mim, não funciona. E o cara é hétero, sabe? Tipo, e aí, ele, mesmo assim, ele fica em cima por conta do visual, por conta do Faz maneirismo. sentido, né? Uhum. O Web, ele também não batia muito bem na cabeça. E aí ele tem mais preferência pra bandas como Def Leppard, Twisted Sister, Judas Priest, porque ele considera essas bandas mais machudas. Eita, como eu machuco! Ai, que machão! A gente conhece outro personagem do livro que vai aparecer lá no futuro, que também é bem machão, mas A gente sabe que não a é. gente sabe. A gente sabe. A Cadique a gente tá sabendo, A né? gente tá sabendo. Cadique. Então, é isso, assim. A gente sabe, então, que a personalidade dessas três pessoas são personalidades extremamente fortes, cada um com a sua estrutura, e eles são perturbados. Demais! Eu não gostaria de encontrar eles na minha vida, não. E assim, eles são tão perturbados que eles vão pro Festival de Derry. E eles não vão pro Festival de Derry pra aproveitar a noite, pra É isso curtir. que me incomoda muito, né? Eles vão pra infernizar a vida dos outros. Eles querem infernizar. Eles querem causar, eles querem quebrar as coisas, eles querem arrumar confusão. Eles são tipicamente os degenerados da cidade, amiga. São. Né? São os bullies da cidade. Isso é fato. E aí, como eu toquei no assunto do Festival de Derry, quer explicar pra galera o que era o Festival de Derry? Ele é um festival que estava ali ocorrendo, que foi no dia 15 até o dia 21 de julho, Uhum. né? E aí, esse canal, ele é de extrema importância ali pra Derry, porque, né, ele fala sobre o quê? Sobre Sobre o comércio de madeira, né? Ele foi responsável por ampliar o comércio de madeira de 1884 até 1910. E aí a gente Ele foi o canal que deu essa luz aos acréscimos financeiros, a questão de... da cidade, colocou a cidade no mapa do mercado em si. E aí a gente tá aqui em 84 vivendo esse centenário. O festival está comemorando o centenário desse canal, Uhum. né? A cidade, ela enxerga esse festival não só como essa celebração para comemorar o centenário do canal de Derry, mas eles também enxergam uma forma de limpar o nome da cidade. Eles gostam muito, eles seguem muito a política do vamos limpar tudo, porque o limpo e claro faz bem para nossa cidade. Sim. Aí a gente tem as nossas queridas senhoras da Associação de Derry que queriam uma imagem limpa e positiva. Tanto que, para manter essa imagem, sabe o que eles fazem? Eles limpam todas as pichações do Parque Passy que tem na cidade. Declarações absurdas que dizem, por exemplo, matem todos os viados e AIDS é de Deus. Aí eles fazem aí essa limpa para deixar como se, assim, Derry é a cidade modelo dos Estados Unidos. Nada de ruim acontece nesse lugar. Esse lugar, ele é sagrado. E a gente tem também a presença do museu do canal de Derry, né? Onde a gente tem alguns artefatos, algumas coisas que são importantes. E aqui a gente tem a aparição do primeiro personagem na forma adulta, representando o Clube dos Otários, que é que vai aparecer mais pra frente. A gente já teve a menção do primeiro personagem, que é o Bill Denbrough, no primeiro capítulo. E aí, nesse capítulo, a gente volta com a presença de um segundo personagem, que é o Mike Hanlon. Nosso querido Hanlon. Isso, o Mike Hanlon, ele é importante também, porque quem assistiu Welcome to Derry vai entender a linhagem, a ligação, a conexão com os personagens de Welcome to Derry. Isso é arrepiante. Eu gosto bastante. Então, ali, né, em Welcome to Derry, quem a gente vê o Will pequeno é o pai do Michael. Então a gente sabe que o Mike Hanlon, em Derry, ele é o bibliotecário local e ele é responsável por... Ele é historiador, né, amador ali da cidade. Ele é responsável por juntar alguns objetos para exposição nesse festival. Mas tem algumas coisas que essas senhoras, né, de Derry, que são as pessoas responsáveis pela postura e pelos bons costumes da cidade, eles brecam algumas coisas de ser utilizada, né, amiga? Elas barram as fotos da gangue Bradley, do tiroteio, que mais pra frente a gente vai ver o que aconteceu.
E elas também, né, elas excluíram a prisão em forma de cadeia dos anos 30. Né? Era uma cadeira que era utilizada para aprisionar pessoas, e aí também achou isso de mau tom, porque era Mau tom. muito torturante. Poxa. Não era bom pra imagem da cidade. A cidade é limpa, gente. E aí, o festival é o epicentro dos acontecimentos desse capítulo. Porque é no Festival de Derry que a gente tem o choque entre o casal e o trio de degenerados. Sim. É interessante perceber que o Dom tá no festival por causa do Adrian. Sim, se fosse por ele, nem ia, não. Se não fosse pelo Adrian, eles não estariam. Aí eles estavam lá, passeando, assistindo o show de fogos, né? Uhum. Eles vão até lá para poder assistir a queima de fogos, também participar, jogar em umas barracas. E o Dom e o Adrian vão até a barraca, que é uma barraca de, acho que provavelmente de tiro ou algo do gênero. Pelo que eu entendi, é aquela que tem até acertar, vai até acertar. Uhum. É um jogo parecido com esses. Aí você fica tentando até acertar e ganha um mimozinho. Sim. E ele joga, o Adrian joga e ele ganha. O Adrian Mellon, ele ganha um chapéu. Ele ganha um chapéu de Derry, que é uma cartola feita de papelão. Uma coisa muito simples, como Uma a coisa Jess disse. simples e besta. Uma cartola de papelão, escrito I love Derry, né? Eu amo Derry, com I, um coraçãozinho, Derry. E em cima dessa cartola a gente tem uma flor de papel que se mexe abobalhadamente. Ele até descreve isso, né? Que é um chapéu engraçado. Não é nada muito chique, nada muito... nada. Besta até, né? Você querer conseguir porque ele queria. Sim. Conseguir aquele chapéu é até meio besta, né? E antes mesmo do Adrian e do Don irem nessa barraca pra jogar, eles já tinham trocado olhares com o trio. Sim. Ele já tinha visto o John, o Steve e o Christopher nos arredores, porque eles estavam aprontando algumas coisas. O Dom, ele é mais visual. Acho que com o medo que ele tem de ser atacado, ele já fica mais atento. Mas os dois estavam andando com um com a mãozinha na cintura do outro, né? É. Pelo festival, agarradinho. Também tá dando uma bandeira... Não assim, tudo bem, a gente tá falando de uma década que a homofobia tava gritando. Aí a pessoa ainda vai desfilar pela cidade com a mão na cintura do outro. Eles estavam Bêbado, amiga, né? porra. Difícil defender, assim, sabe? Não foi bonito o que aconteceu. Nem justo, mas meu Deus do céu, gente. Deram bandeira, né? Deram bandeira. E aí, o Christopher, o Steve e o John, eles estão ao redor. O John vê o Mellon ganhando Sim. o chapéu. E ele fica meio putinho, né? Porque a gay tá usando o chapéu escrito Eu amo Derry. E aí ele fala pra ele tirar o chapéu. Porque ele fala o quê? Que está ofendendo os direitos cívicos dele como cidadão de Derry. Uhum. Eu achei muito... Nossa, ele comprou Derry? Querido, oxe. Tu é o quê agora? Tu é o prefeito? Eu te mando, piadinho. E aí ele manda ele tirar a cartola, fala, tira a cartola, não sei o que lá. E ele fica meio puto. E aí, logo em sequência, o próprio John Webb, ele vai lá e tenta, na mesma barraca, ganhar a cartola também, né? E ele E ele joga e não ganha. E ele fica putíssimo. Hoje não, Faro. O Steve até fala pra ele, deixa isso pra lá, tipo... E ele fica revoltado, porque ele fala, não, eu não vou perder pra um viado. E é engraçado que depois o próprio Steve fica dando... Tipo, você não vai lá pegar a cartolinha do gay? Então. Porque ele é o que a gente falou, ele é o agitador, né? Ele? Mas eles tentam falar assim, deixa isso pra lá, esquece, sabe? Não tem necessidade. Mas ele insiste. E isso infla ainda mais o ódio que ele tem. Porque ele já é homofóbico. O ego desse moleque, ele é assim, uma coisa bizarra. Eu até fiz uma anotação. Que tá escrito assim, ó, na página 31, lá na primeira linha lá em cima, tá escrito assim, a tolice do chapéu aparentemente feriu o orgulho cívico de Webb ainda mais. E aí eu coloquei a masculinidade frágil do rapaz. Ele tem muita. Ele tem muito essa coisa da masculinidade frágil. E aí quando ele vê que ele não conseguiu ganhar e ele passa, né, por eles, aí o Webb fala... viado, tira essa cartola, senão eu vou rasgar e vou fazer você comer essa cartola. Ele vai tentar enfrentar,
nesse primeiro tombo que eles se conversam, né? Ele fica aí nesse embate do eu quero essa cartola. Ai, deixa eu ler esse trecho, porque esse trecho é muito lacrante. Pode ler. É muito top lacrante. Na página 31, ainda, ele fala assim: quando Melon e Hogarth passaram, cada um com o braço passado pela cintura do outro, Webb Garton gritou: eu devia te fazer comer esse chapéu, seu come-bunda de merda. Melon se virou para Garton, piscou de um jeito paquerador e disse: se você quer comer alguma coisa, querido, sei de uma coisa muito mais gostosa do que o meu chapéu. Essa gay, ela é afrontosa no nível. Eu anotei no livro. Yes, Queen, afrontosa. Yes, Slay, work, mama. E aí, ele continua. Nesse ponto, Webb Garton decidiu rearrumar o rosto da bicha, na geografia do rosto de Melon. Montanhas subiram e continentes mudariam de lugar. Ninguém sugeriria que ele chupasse pau. Ninguém. Ele fica bravinho por esse motivo, né? É um homofóbico, assim, de primeira linha. Sim. E eles começam uma briga, ali mesmo no festival. O Garton, ele vai pra cima, né? O John Webb Garton vai pra cima do Melon. E aí, só que ele não conta que naquele momento, no festival, tem um policial. Tem esse policialzinho. Sim. Meio querido, meio troncho. Sim. E aí, olha como eles são sujos, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre a investigação, mas durante a investigação, o Garton, pra justificar o fato de ter ido pra cima do Melon, ele fala: eu tenho certeza de que o Melon tava doido de alguma coisa, sugerindo que além de gay, ele era drogado. Sim, sendo que a gente sabe que o drogado da história era o Steve. Que vivia de remédio, de pílulas, né? Uma coisa meio esquizo, né? Sim. Então, a gente sabe que era uma maneira de tentar justificar o fato da violência. Né? E aí, meninos, uma coisa que é muito legal a gente comentar também é que durante todo esse momento no festival, esses acontecimentos, esse primeiro embate deles, esses caminhos cruzados, a gente tem essa percepção de algo que é meio sobrenatural na cidade. Porque existe um ruído fora do comum, uma movimentação estranha entre a multidão. Então a gente consegue perceber que a coisa tá ali. Ela tá ali. Porque tem um momento que eu não sei se qual dos meninos, que é um dos meninos ouve tipo um zumbido na orelha. E é um barulho constante, assim, uma vibração constante. O próprio Steve, logo depois que ele toma o comprimido. E aí, muita dessa influência do Pennywise, a gente não consegue entender ao primeiro momento, lógico, quando a gente leu a primeira vez, se aquilo era devido ao comprimido, ou se já era o Pennywise fazendo ali suas manobras de manipulação, total. Com certeza, tá? E aí tudo isso acontece no dia 17 de julho. É bom a gente enfatizar, porque o festival acontece ali entre os dias 15 e 20, certo? Isso, 21. 15 e 21. E esses acontecimentos se dão ali no dia 17 de julho. Bom, por conta dessa confusão toda que acontece, o Frank Machen é o policial que tá ali no festival no momento, né? E aí ele comenta, ele fala, e aí o Webb até fala pra ele assim, por que ele me chamou de viado? E aí o policial pergunta, mas e você é? Por que você tá tão ofendidinho? Eu achei muito genial da parte do policial falar isso. Eu achei ele bem afrontado também, viu? Deu de novo uma pilha no Webb. Claro, né? Claro, ele já tava agitado, tô com a adrenalina lá em cima. E aí o cara vem e pergunta, e aí ele fala, com essas palavras, ele fala na página 31, no finalzinho da página 31, ele fala, ele me chamou de bicha. E aí o policial fala, então você está com medo de ser? Pergunta Machen, parecendo genuinamente interessado. E Garton ficou num tom vermelho profundo. Assim, eu vou ter que concordar com o policial. Tá muito rustizinho, viu? Tô achando muito interessadinho. E aí ele, obviamente, impede, né, de que a coisa escalone ali naquele momento. O casal vai embora, eles saem, eles vão justamente pro Falcon, né, pro bar, pro Falcon. Porque é o lugar de conforto, né? Sim, e o triozinho fica ali ainda causando no festival. E aí, tudo vai escalonar agora. Sim, a gente tem um ponto de ruptura, né, agora. O Melon e o Don, eles saem da Falcon e estão indo em direção a uma das pontes de Derry, justamente indo pra casa, caminhando.
E eles são avistados pelo trio dentro do carro. E eles fecham os dois na ponte, com o carro com tudo, bruscamente, jogando eles pro canto, né, da ponte. E fechando a passagem. O Webb, né? O Webb, ele manda o Melon tirar o chapéu. E aqui a gente tem um primeiro resquício de medo do Melon, né? Sim, porque o Melon, ele sempre se apresentou, até agora, como um grandíssimo militante. Não que isso seja ruim, mas para aquela época era realmente muito desafiador você ter um gay militante que ainda ia para cima dos seus Algozes, né? Era muito complicado. Sim. E aí ele fala pra ele tirar o chapéu. Ele fala, tira o chapéu. Ele tira o chapéu, né? E entrega o chapéu pra ele e fala, a gente pode ir agora? Tipo, é isso? Mas é interessante mostrar isso, que ele só realmente tirou o chapéu quando ele viu que a coisa tava muito feia. Sim. Que não ia dar bom. Uhum. E não tinha ninguém ao redor, não tinha nenhum tipo de suporte, nem ajuda, nem nada, né? Era só eles ali no meio do nada, no escuro. Do nada, no escuro. Aí ainda o John Webb, ele rasga o chapéu em duas partes, esfrega na bunda. Ai, muito maduro ele. Muito molecote. Muito maduro. Esfrega o chapéu na bunda, joga fora. E aí ele parte pra cima do Melon. Aí a situação fica triste. Essa parte é bem gráfica, né? Eles espancam o Melon Muito bastante, gráfico. assim. De início é só o Webb que tá batendo no Adrian, ele tá espancando o Adrian. Aí quando o Adrian cai, o Dubé também vai pra cima, começam a chutar ele. O Dom tenta ajudar, e aí vem o que eu sempre falo pra você, amiga. Esse Christopher, ele se faz de bonzinho, tá, gente? Esse Unwin, ele faz de bonzinho, ele não é bonzinho. Ele não é? Porque ele não é, amiga. Porque na hora que tá tendo a quebração lá, que tá batendo nele, o Dom tenta apartar a briga. Ele fala, vocês estão machucando ele, começa a gritar desesperado, pedindo ajuda. Quando ele tenta ir pra cima dos meninos pra separar, pra apartar e dar suporte pro Melon, o Christopher empurra ele. E ele cai, machuca. Ele bate o dente na guia e, regaça os dentes na guia. E aí, sabe o que ele fala pra ele? Ele fala, corre, querido, você quer ser o próximo? Complicado. Tipo, meu, que gayzinha abusada, sabe? Mas é aquilo que eu falei no começo, amigo. O Christopher, ele é o ingênuo, muito entre parênteses, no quesito do eu apertei, ele falou tranquilamente. Ele não demora muito pra soltar as besteiras que ele fez. Sim. Mas no quesito da maldade é aquilo. Os três, eles estão ali para par. Mas ele tenta se passar durante a investigação. Isso. Fica claro. A gente vai falar sobre a investigação também, a forma como a polícia lida com tudo. E a gente vê que durante a investigação, a polícia faz várias perguntas pra ele. E ele tenta tirar o corpo fora várias vezes. Várias vezes. Porque, tecnicamente, em questão de idade, ele é o que tá mais favorável a se livrar disso. Isso é fato. Porque ele tem 15 anos. Uhum. Então, pra ele seria muito mais fácil. Sim. E aí, enquanto tá acontecendo tudo isso, né? Enquanto o Melon tá lá gritando por socorro, tá apanhando e tudo mais, o Dom, ele ouve uma voz imitando a voz dele e rindo. Esse momento eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei arrepiado. Eu Juro. fiquei com uma raivinha dele. Eu achei um sarcasmo, assim, um grau de sarcasmo mamacita. Mostra que realmente ele é ruim. Sim, claro que ele é ruim. Ele é a coisa, querido. Você acha que ele é bonzinho? E aí, tipo, ele ouve essa voz, né, imitando e rindo. E depois do espancamento, depois de espancarem muito o garoto, eles têm a ideia de jogar ele por cima do guarda-corpo da ponte. Então eles levam o Melon até o guarda-corpo, enquanto o Dom ainda tá lá jogado no chão, berrando, com os dentes sangrando, sendo guardado igual um cão de caça pelo Christopher. Sim. Né? E aí os dois outros meninos levantam o corpo do Melon e atiram ele por de cima do guarda-corpo, lá embaixo na água. E só lembrar vocês que são 7 metros. Não é pouco, não. Até lá embaixo, até o canal, né? E ele cai no rio. É interessante dar uma lembrada que a gente vai entrar daqui a pouco na questão da investigação. Mas na investigação, os três juram que não era pra matar. É verdade. Durante todo o processo, eles ficam com essa ideia de que não, a gente só queria dar um susto nele. A gente só não era pra matar. Mas, gente, vocês espancaram Vou te assustar e vou te jogar de uma ponte de 7 metros. De boa. Bora.
bora pra família. Então, assim, é uma coisa que era obviamente uma ação com ação, com atitude. Eles queriam sim fazer aquilo. Sim. Não existe essa, sabe? Não. Não foi feito de propósito, né? Vamos fazer uma pausa aqui agora nesse momento. E aí a gente volta daqui a pouco. Por quê? Agora a gente vai entrar como a polícia de Derry, como ela enxergou todos esses acontecimentos da cidade, o crime em si, e como esse caso foi investigado. Porque como a gente disse pra vocês, o início desse capítulo é justamente a investigação, né? O bloco inicial é a investigação. Já começa com eles narrando os acontecimentos daquela noite. Então a gente vai desenhar aqui agora pra vocês, mais ou menos como os investigadores. E tem nome, viu, gente? É nome que não acaba mais. Ai, é muito nome. Eu fiquei confusa. E eu ficava, ai, quem falou isso foi tal investigador. E o Bruno, não, esse foi tal. Foi um momento tenso. Foi o momento que o livro sofreu, porque a quantidade de marca-texto que eu usei pra pintar as cores ali, pra saber quem é quem falou o quê, em que momento, porque é um quebra-cabeça. Foi complicado. É um quebra-cabeça, tá? Então vamos lá. Toda a narrativa, como a gente sabe, ela gira em torno do depoimento do trio, né? E do Don Haggard. Então, nós temos as 4 pessoas em 4 salas, em uma sala, com 4 cantos. Isso. Cada sala tem um rato. Cada rato vê um gato. Quantos por cento da população brasileira não tem acesso à cultura? Muitos. Essa é uma questão do Enem. Não é? Querida, eu sei, querido, eu sei. Eu tirei 1000 na redação. Tá? Então, assim, são 4 salas com 4 investigados em cada sala. E além de 4 investigados, nós temos, né, cada um... 2 investigadores. 2 investigadores. Em cada sala. Quantas pessoas nós temos em cena, então? Temos... Vamos ver se a amiga é boa de matemática. Vai, amiga, valendo! Ai, eu sou Joana, você tem que ficar comigo. Eu também sou de humanas. Temos 8, só investigadores temos 8. Mas os 3 idiotas temos 11, mas o sobrevivente, 12. Mas acertou! Oi, parabéns! É isso mesmo, são 12 pessoas. Então, só nessa cena, 12 pessoas. É muita gente. Muita gente. Por isso que teve uma hora que, tô confundindo já, gente. E uma informação que eu quero trazer aqui também, que eu acho bem interessante, é que um dos investigadores que estão ali naquelas salas é o Harold Gardner. Ele tem 32 anos nesse momento, e ele é filho do Dave Gardner. Pra quem lembra do primeiro capítulo, o Dave Gardner foi a pessoa responsável por encontrar o corpo do George jogado no meio da rua sem o braço, né, em 1954. E aí, nesse período, o Harold, ele tinha 5 anos de idade na época. Sim. Então, de alguma forma, essa informação da morte do George, porque o pai dele encontrou o corpo, não é possível que o comentário não tenha rolado dentro de casa, nas investigações, etc e tal, né? E aí, ele é uma pessoa que já tem, de certa forma, meio que indireta, um contato com uma das vítimas da coisa. Né? E ele volta aqui 32 anos depois pra investigar de novo. Certo? Certo. Ele tá, então, fazendo parte da investigação. E além dele, claro, nós temos aí os grupos de investigadores. Você quer falar os nomes ou você quer que eu fale, amiga? Ai, amigo, fala, porque eu fico perdida. Então, na sala, junto com o Don, que é uma das vítimas, nós temos o Jeffrey Reeves e o Harold, que são investigadores. Na sala com o Christopher Unwin, que é o mais novo, nós temos o chefe Andrew Hamache e o Tom Boutillier, que são também 2 investigadores, e eles têm uma patente um pouco mais alta dentro do exército. Sim, um é chefe e o outro é promotor. Isso. Junto com o Webby, nós temos o Paul Hughes e o oficial Conley. E na sala com o Dubay, nós temos o Charles Avarino, que pra mim, assim, no meu ponto de vista, não sei do seu, é o menos pior de todos eles, e o Barney Morrison. Ele é o mais tranquilo, né? Sim. Ele e o Gardners são os mais tranquilos em relação à investigação, que realmente querem tentar
fazer com que os culpados assumam os seus erros. Sim. Só que isso não quer dizer que eles são bonzinhos, tá, gente? A polícia de Derry é totalmente homofóbica. Eles sempre. E aí isso fica muito claro na forma como que o King escreve as cenas, porque ele sempre trata o casal como amigos. Eles falam, porque eles eram amigos, eles eram parceiros, eles nunca falam casal. Casal. Casal é uma palavra que não tem aqui. Não tem. Em nenhum momento. É sempre amigos, tratando da amizade do Dom com o Adrian. E nunca mostrando que é realmente, verdadeiramente um casal. Sim. E até durante as investigações a gente consegue perceber que eles usam termos diretos. O Barney Morrison, ele pergunta pro Dubé, no momento da investigação, do inquérito, ele pergunta, você acha que a gente gosta de viado? Eu achei pesado. É, menina, eu achei também um bafo, viu? Foi. Mas isso deixa muito claro, isso mostra muito claro, né? E isso desenha muito o perfil deles. Porque eles têm um perfil muito próximos, os investigadores. Se a gente pega um grupo e divide eles por grupo, a gente vai ter o Gardner, o Reeves, o Hughes, o Conley, o Avarino e o Morrison. Todos eles são mais focados durante a investigação nos fatos concretos e no comportamento. Uhum. Então eles vão analisar tudo o que aconteceu, perguntando desde o momento em que eles estavam no festival, tentando extrair essa narrativa e a coisa real, a história real. Eles querem o fato. Exato. E eles querem arrumar as provas desses fatos. Uhum. Enquanto o chefe e o promotor, que é o Ramachet e o Boutillier, que são os nomes mais franceses do livro, eles são focados em responsabilidade legal, motivação, a imagem da cidade, né? E são mais estratégicos, mais formais. Tanto que vai chegar um ponto que a gente vai chegar aqui numa discussão e eles são os primeiros a bater o pé e falar: não, querido, não, é isso e acabou. A gente tem que pensar na cidade. A gente tem que pensar na imagem da cidade. E isso é tão presente que eles não levam em nenhum momento em consideração que são 3 menores de idade. Uhum. A gente sabe bem que, né, a maioridade nos Estados Unidos é ali entre os 21 anos. Todos eles estão, assim, 18 para baixo, 18, 17 e 15. E 15. Então, eles são bem nessa linha, Sim. né? Sim. E a gente consegue ver também a forma como que eles tratam esses adolescentes, porque eles oferecem cigarro. Eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Um garoto de 15 anos, eles dão um cigarro pro garoto, acendem o cigarro, eles fumam lá como se... Tipo, que é um Ok, pega aqui um cigarro e tal. Meu, que loucura! 15 anos. Que loucura! E assim, mas se a gente parar pra analisar a contextualização histórica da década de 80, o cigarro era uma coisa que era muito comum, né? A gente assiste West Side Story, por exemplo, sabe? Uhum. Amor Sublime Amor em português, né? A gente tem também Grease. Nossa, demais. Sabe? E aí, tipo, A essa última coisa... cena que ela apaga o cigarro. Então, tipo assim, a gente vê que o cigarro era uma coisa muito comum na época, né? Incentivada pela cultura e tudo mais. Só que na hora que a gente vê que é um adolescente de 15 anos pegando um cigarro da mão de um policial, eu acho que isso tem um peso muito grande. Sim. Mas será que a gente não tem essa visão porque a gente é da sociedade moderna? A gente tá em 2026, eu acho que por fato de a gente viver numa sociedade moderna, a gente tem esse ponto de vista agora. Tipo, uma criança de 15 anos fumando cigarro é erradíssimo, porque hoje, pra gente, isso é uma coisa muito errada. Mas a criança de 15 anos ajudou no assassinato, né? Bem, temos que pensar nesse lado. Tem toda essa questão também, né? Enfim, então assim, e eles pressionam, tá, gente? Não achem que eles não pressionam, eles pressionam eles durante todo o processo. Tem uma parte na página 33 mesmo, que ele fala essa frase que eu falei pra vocês: você acha que a gente gosta de bicha? E aí ele fala, não sei. E aí ele pergunta, a gente parece que gosta de bicha? E aí o Dubé fala, não, mas... E aí ele fala, somos seus amigos. E acredite, você, Chris e Webb precisam de todos os amigos que puderem ter agora, porque amanhã todas as pessoas de bom coração dessa cidade estarão gritando pelo sangue de vocês. E eu até escrevi aqui no cantinho do livro, será? Eu acho que não, porque... Será bom a gente já adiantar o que acontece no final? Calma, não, ainda não. Só vamos dar uma segurada. Uhum. E aí, amiga, também tem, tipo, depois dos depoimentos, eles mentem em depoimentos também. As crianças, eles falam assim, se eu te ver, a próxima vez que eu te ver, o que eu vou fazer com você, você vai estar encrencado. Então, o próprio policial que estava lá no festival, ele mente em favor dos adolescentes. Ele não fala a verdade. Ele não fala que teve uma briga, que ele falou que iria quebrar ele, que ia matar ele e tal. Ele só fala... suaviza
tudo. Acho que a palavra interessante para isso é suavizar. A polícia e os investigadores, em todos os momentos, eles tentam suavizar o que aconteceu com Melon para sociedade não ver os adolescentes tão mal tecnicamente. Exato. E aí, só pra fechar esse bloco, então, dos policiais, durante toda a investigação, eles tentam ficar jogando um pro outro. O Webb é o primeiro a dizer que foi só uma brincadeira, que não queria fazer isso de fato. E aí, quando chega na vez do Unwin falar, o Unwin, ele tem essa coisa tipo assim, aconteceu, eu tentei, ele até fala, né? Ele até fala que quando eles jogaram ele da ponte, ele correu pro peitoral da ponte, pro guarda-corpo da ponte, olhou lá embaixo pra esperança de saber, de ver se ele tava vivo, se ele não tinha morrido e etc, afogado, ou tinha batido na cabeça, etc. Falso, não, extremamente falso, mentiroso. E ele até fala que quando isso aconteceu, o Dubé pegou ele pela blusa e jogou ele pra dentro do carro. Só que antes dele ser jogado pra dentro do carro, o que ele viu? Uma coisa muito, muito especial. Exatamente. Foi nesse momento que ele viu um palhaço. Quem será esse palhaço? Oh, meu Deus! E aí, a gente tem a aparição aí, mais uma aparição do Pennywise, né? Saímos um pouco agora dessa linha da investigação. Voltamos para aquela cena onde o Melon já tinha sido jogado. E temos aí a aparição do Pennywise nesse trecho. Sim. Ele é visto, né, por duas pessoas, nesse caso. Ele é visto tanto pelo Don quanto pelo Christopher. O Christopher vê ele de cima, mas ele tem um vislumbre só. E aí ele até narra que no momento que ele vê o Pennywise com a boca aberta pra morder, como se ele fosse morder a axila do Melon. No livro tá escrito sovaco mesmo. Sovaco, tá. Mordeu o sovaco do Melon pra arrancar o coração, como se ele quisesse arrancar o coração dele, né? E aí, no momento em que o Melon é atirado, o Dom sai desesperado correndo, desce pelo barranco na lateral da ponte e começa a gritar por ele. E aí ele vê, na outra margem do rio, o palhaço Pennywise, naquela estrutura clássica que a gente já citou no primeiro capítulo, segurando o Melon no colo, em uma mão, como se ele tivesse deitado numa... Sabe quando você vai dançar com alguém, aí você gira a pessoa e deita ela assim, ó? Pra dançar? Eu tenho um vislumbre que é tipo o Pietà, sabe? Sim, no La Pietà, verdade. Então. Gente que não conhece, joga aí no Google, pesquisa a escultura chamada La Pietà, que vocês vão entender. No colo, assim, e uma das mãos do Melon tá por trás da cabeça do Pennywise, então jogada pra cima, deixando exposto ali a axila dele, o sovaco dele e o peitoral, né? E as roupas dele já estão, obviamente, toda rasgada, porque rasgaram a roupa dele, espancaram ele, então ele tá com poucas roupas também. O peitoral exposto. Interessante a gente perceber que tanto o Chris quanto o Dom viram o Pennywise em perspectivas diferentes. Porque o Dom, ele viu pela lateral da ponte. E o Chris, ele teve uma visão de cima. Sim. E aí é a primeira vez que a gente tem uma citação que me deixa um pouco confuso, tá? Na obra. Eu não sei se o King fez isso de propósito, se ele quis trazer uma nova forma, mas no livro diz que quando o Dom olha, ele vê olhos prateados. Olhos prateados, cintilantes, estranhos, e não amarelos. E aí eu fico, porque no primeiro capítulo fica bem óbvio, ele deixa bem claro, olhos amarelos que se tornam azuis como os da mãe e do irmão. E aqui a gente tem olhos prateados. Então, meio complicado isso. Foi algo que a gente ficou pensando, matutando, que poderia ter sido o motivo, mas a gente não encontrou. Eu acho só talvez seja por conta das luzes da morte, porque elas são prateadas, né? As luzes da morte, elas são brancas, então talvez seja por esse sentido. E pra trazer também um tom mais assustador, mais... Sabe quando você vê um bicho, tem um bicho na floresta, e você passa uma lanterna, um gato, que você passa uma lanterna e o olho dele fica aquele prateado na noite? Sim. Sabe?
Sei Eu acho que é como mais uma coisa assim, como se fosse uma coisa meio fera, meio. É isso, assim, meio fera, meio. Provavelmente foi pra dar esse sentido. Agora eu consigo enxergar dessa maneira. Quando eu li, talvez não tenha pensado nisso, mas agora parando pra analisar, talvez seja esse fator, assim, Uhum. né? Essa ideia de presa, a fera e a presa, porque o Melon tá como presa, né? Foi uma presa fácil pra ele. Ele não precisou tecnicamente atrair pra boca dele. Jogaram pra ele. Jogaram pra ele, é verdade, isso mesmo. Interessante, gostei. E aí, a gente tem ali o relato deles gritando, né? O Dom grita, ele se desespera. E o palhaço, ele fala com o Dom. Então, aqui na página 43, no bloco 15, a gente tem no segundo parágrafo escrito assim: O palhaço, disse ele, estava de pé perto da margem oposta com o corpo encharcado de Adrian nos braços. O braço direito de Ad estava esticado atrás da cabeça do palhaço, e o rosto do palhaço estava na axila direita de Ad. Mas ele não estava mordendo, estava sorrindo. Haggart conseguiu vê-lo olhando por debaixo do braço de Ad e sorrindo. Os braços do palhaço apertaram e Haggart ouviu costelas se quebrarem. Ad gritou. Flutue conosco, Dom, disse o palhaço, pela boca vermelha sorridente, e apontou com uma das mãos com luvas brancas para debaixo da ponte. Balões flutuavam debaixo da mesma. Não uma dezena ou uma dezena de dezenas, mas milhares. Vermelhos, azuis, verdes e amarelos. E impresso em cada um havia Eu Amo Derry. Bafo, bafo. Esse palhaço, ele é afrontoso, né? E ele tem um pulmão bom, né? Porque pra encher tudo isso de balão, amor. Quando tem festa aqui em casa que eu tenho que encher 10 balões, eu já fico morrendo. Não consigo respirar. Negócio da asma. E aí o Pennywise vai lá e enche milhares de balões e põe embaixo da ponte. Então, se você quiser contratar alguém pra sua festa, contrate Pennywise, gente. Ele já faz tudo, ele já é o palhaço. Ele vai. Ah, é verdade! Ele já anima a festa, ele já enche os balões, ele já tira os convidados que são chatos, devora eles, quebra umas costelas. Tem que tratar, não é? Bafo, buffet, olha, tudo. Pennywise e buffet. Gostei, amiga. Não Gostei. é à toa que ele é Pennywise, ou palhaço. Dançarino, não é qualquer palhaço. E aí a gente vê esses milhares de balões embaixo da ponte. E foi pra lá que o Pennywise levou o corpo de Melon. Então ele vai se arrastando e vai levando o corpo do Melon junto enquanto ele berra loucamente, né? E o Dom tenta até correr atrás e alcançar, mas ele fica com medo, porque no momento em que ele tá indo atrás pra tentar salvar o amor da vida dele, o Pennywise olha pra trás de forma ameaçadora e aí, gata. Ele foge. Os investigadores até perguntam. Eles falam assim, e você fez o quê? Aí ele fala, eu corri, né, seu otário, eu fugi. Fazer o que, né? Pergunta idiota, tolerância zero. Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Mandei um beijo pro palhaço. E é Não fode. interessante o fato de que o corpo, temos o corpo. Temos o corpo, temos o corpo. Temos o corpo. Uhum. É bem diferente do que aconteceu no filme, que não sabemos a questão do corpo do Adrian no filme. Mas não mostra, né? Mostra só o Pennywise abrindo a bocona dele lá, a bocarra, mordendo o peito do Adrian, arrancando o coração dele. E aí a cena acaba ali, né? Acaba ali. Os balões caem, os balões vermelhos começam a cair um monte e a cena acaba ali. Também diferente no caso do primeiro filme, onde o George acaba desaparecendo. Aqui temos efetivamente corpos. Sim. E sabe uma coisa que eu queria comentar? Essa semana eu tava vendo o trailer, eu mostrei pra um aluno meu, inclusive Bruno Lindolfo, um beijão pra você, que ele adorou o podcast, comentou comigo na aula, e aí eu mostrei pra ele o trailer do filme da versão de 1990. E na cena de 1990 tem uma cena do enterro do George. Nossa! Tem eles em volta do caixão, assim, né? O caixãozinho no cemitério. E o caixãozinho descendo na cova e as crianças em volta, assim. A galera do Clube dos Otários. Nossa, que triste. Aham. Então essa versão ela mostra. Diferente do filme de 2017 que a gente não... Ele é puxado pelo pé, né? Pra dentro do bueiro. Não temos corpo. E aqui, de novo, a gente também tem um corpo. Porque a investigação acontece. Eles têm o corpo do Adrian. Eles, de alguma forma, encontram o corpo do Adrian na margem do rio. Ele surge boiando lá na margem do rio. E... essa citação do palhaço feita pelo Dom e pelo Christopher, ela é descreditada pelos investigadores. Sim. Né? E aí, na página 46, a gente tem bem
que é a penúltima página desse capítulo, a gente tem bem uma descrição disso, assim, dos investigadores falando, gente, não tem como levar isso em conta, porque se a gente levar isso em consideração, vai dar ruim. Vai dar ruim, e existia o receio de quando fosse levar isso para o tribunal, acabarem tanto o Chris quanto o Dom de soltar essa questão do palhaço. Sim. O policial que tá tentando trazer essa informação é o Gardner, né? O Harold Gardner, que é o filho do outro cara que encontrou o George. Ele tá tentando resolver essa questão, tentando trazer isso pra discussão, mas o Boutillier, ele fica muito estressado, ele rosa, ele levanta. Vou até ler um trecho também aqui na página 46 pra vocês terem essa visão como um todo. Então a gente começa com um trecho falando assim: os clientes dele não cometeram assassinato. Ah, não, foi um psicopata com roupa de palhaço. Se introduzirmos isso, é o que vai acontecer. E você sabe. Unwin vai contar essa história de qualquer jeito, mas Haggart não, disse Boutillier. Porque ele entende. Sem Haggart, quem vai acreditar no Unwin? Né, o Boutillier tá dizendo. E o Harold rebate. Bem, nós. Mas acho que nós não vamos contar, não é mesmo? E aí o Boutillier fica puto. Ele fala, me dá um tempo. Eles mataram o cara, não só jogaram ele da ponte. Garton tinha um canivete. Mellon foi esfaqueado 7 vezes. Inclusive uma vez no pulmão esquerdo e 2 vezes no testículo. Os ferimentos batem com a lâmina. 4 das costelas dele foram quebradas. Dubé fez isso com um abraço de urso. Ele foi mesmo mordido. Havia mordidas nos braços, nas bochechas esquerdas, no pescoço. Acho que foram Unwin e Garton, apesar de só termos conseguido uma correspondência clara. E mesmo essa não deve ser claro bastante para ser usada no tribunal. Então tudo bem, um pedaço de carne sumiu do sovaco dele. E daí? Um deles gostava mesmo de morder. Deve ter ficado até de pau duro enquanto estava fazendo isso. Aposto em Garton, apesar de jamais conseguir provar. E o lóbulo da orelha de Mellon sumiu. Então ele tá falando assim, não adianta querer colocar essa história de palhaço. Tem provas contundentes que mostram que a agressão foi o que matou ele. Só que aqui essa coisa da faca, do canivete, me deixa muito perdido, porque em momento nenhum é falado nada na descrição de que ele tinha um canivete e que ele esfaqueou o Mellon. Não, em nenhum momento a gente percebe esse esfaqueamento, essas 7 facadas aleatórias que a gente não sabe de onde surgiu. Aham. Né? Foi muito do nada, né? Tipo, porque na parte da descrição da cena, eles falam que eles dão porrada, que eles chutam, que eles falam coisa. Agora, que eles esfaqueiam. Nesse quesito, eu vou ter que concordar com os investigadores. Se fosse falar do palhaço, seria realmente muito complicado eles conseguirem o que era previsto, que era a condenação dos 3. Uhum. Porque eles iam ter que ir atrás de uma pessoa aleatória vestida de palhaço. Sim. E o Boutillier, ele quer que os 3 sejam presos, né? Ele quer, ele diz, o cara era fruto, mas não tava machucando ninguém. Então, do nada, aparecem 3 babacas de bota de motoqueiro e roubam a vida dele. Nesse momento, eu achei o Boutillier um querido. Sim, ele foi muito... mas é o que a gente falou, ele é um investigador que ele age com a razão, obviamente prezando a imagem da cidade, né? Mas ele age com a razão. E aí, nessa conversa toda, a gente sabe que essa história do palhaço, ela traz algumas camadas, né, amiga? Em relação a Derry. Sim, né? É aquela questão de minimizar a situação, de distorcer, né? É o fato do sobrenatural também, né? Porque tem essa questão da racionalização, né? Eu acho que é o ponto principal, que é racionalização. A ideia de um palhaço sobrenatural não vai caber no relatório policial. Não. E aí, né, a gente tem essa questão da proteção da cidade. Uhum. Que vem, né, de admitir algo inexplicável. Que significaria admitir que Derry não é segura. E nem compreensível nesse sentido, né? E é uma ameaça, e vai acabar ameaçando a imagem da cidade, especialmente logo após um festival público tão grande como o Festival do Canal de Derry. Né? Lembrando que era a festa de 100 anos do canal. Sim. E a gente tem a última questão, que é a questão do padrão de Derry, que é um padrão que se repete em relação a todas as 1110 páginas deste livro, que é Derry sempre esquece, minimaliza ou distorce as informações. E essa questão, esse ponto em específico, é muito importante para o capítulo 3, que vai vir no próximo episódio desse podcast, que é justamente a questão de esquecer, né? Quando você sai de Derry,
você esquece. Então, guardem essa informação, porque a gente vai falar mais sobre ela no próximo episódio, tá? E aí a gente tem uma citação que eu acho muito interessante em relação a isso, que é o mal só prospera, porque aí a gente tem uma citação bem legal, assim, abre aspas, adultos veem o suficiente pra suspeitar, mas nunca o bastante pra agir. Acho que é por causa disso que temos as nossas queridas crianças. Sim, sim, sim. Sem elas, a gente não consegue ver verdadeiramente o mal. A gente não enxerga, né? Porque os adultos, eles estão naquilo, né? Eles só veem. Mas eu vou deixar quieto, não tá me atingindo. Se não tá me atingindo, não aconteceu. Sim, sim. Bom, acho que é isso. A gente tem agora o fechamento do capítulo, então vamos fechar o capítulo com as sentenças. As sentenças, o que aconteceu com aqueles 3 jovens. A gente sabe que o John Webb Garton é condenado por homicídio culposo, em primeiro grau, né? Então ninguém cita o palhaço. Ele é sentenciado a cumprir uma pena de 10 a 20 anos na prisão estadual de Thomaston. O Steve Bishop Dubé é condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado também a 15 anos de prisão na prisão estadual de Shawshank. E por último, Christopher Philip Unwin, ele é julgado separadamente, porque ele era menor de idade na época, e também foi acusado por homicídio culposo em segundo grau. Ele foi sentenciado a 6 meses no Instituto de Treinamento para Garotos de South Windham, mas podia responder com liberdade condicional. Só que a gente tem uma frase na página 47, um parágrafo na página 47, que me deixa puto! Eu vou ler aqui. Acho que deixa todos. Ai, não, gente. Então a gente viu aqui que os 3 foram julgados, né? Devidamente julgados. O julgamento deles aconteceu no dia 14 de novembro de 1984. Só que na última página do livro... Não, do livro não. Do livro não, sorry. Na última página do capítulo, a gente tem a seguinte frase. Na época em que esse texto é escrito, as 3 sentenças estão em recurso. Garton e Dubé podem ser vistos em qualquer dia olhando garotas ou jogando moedas no Parque Bessie, não longe de onde o corpo desfigurado de Mellon foi encontrado flutuando contra um dos pilares da ponte da rua Main. Don Haggerty e Kristen Unwin saíram da cidade. No julgamento principal, o de Garton e Dubé, ninguém mencionou um palhaço. Ou seja... complicado. Eles foram julgados, eles foram condenados, mas ninguém cumpriu a pena. Eles estão aguardando recurso. Ou seja, nada. Não vai dar em nada. Nada. E isso é péssimo, né? Ai, ai. É triste. Bom, quais são as considerações finais, amiga? O que você achou desse capítulo? Como que foi pra você? Eu acho ele um capítulo muito denso. Ele acaba sendo maior do que o primeiro, né? O primeiro é muito introdutório. O primeiro bem basiquinho. Esse, ele é mais extenso. Mas eu acho ele importante pra história, pra gente perceber que Pennywise, ele tá ali pra atacar todos. E qual seria a sua nota pra esse capítulo? Se você pudesse dar uma nota, quanto você daria? Apesar de tudo que aconteceu, a minha nota seria 7. Ok. Eu acho que eu tô bem de acordo. Eu acho que a minha nota também seria 7. Porque eu gosto do capítulo, mas eu não acho ele genial. Eu acho um capítulo ok. Eu acho uma boa construção de sociedade. Agora, a partir do momento que você lê esse capítulo, você entende que não dá pra contar com as pessoas que moram em Derry. É essa sensação que dá. Que acho que esse é o ponto, né? Esquece as pessoas ali que vivem naquele local. Justiça não é o forte da cidade. É isso. Bom, eu acho que é isso, gente. Nada mais, tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar em relação a esse chapter? Não, tá tudo tranquilo agora. Eu também não, eu acho que tudo que a gente vai falar, nós falamos neste longo capítulo. E vale lembrar vocês também que nós temos uma enquete rolando no primeiro episódio ainda. A pergunta é: quem é o iluminado entre os 2 irmãos, o Bill e o George? Então vai até o Spotify ou o YouTube, procurem lá a enquete, votem, porque a enquete vai fechar agora no final do mês de fevereiro. Então corre lá e vota, gente. É o George. Não é, gente, é o Bill, eu tenho certeza absoluta, tá? Vai por mim, gente. Hashtag Team Bill. Hashtag Team George. Bom, a gente quer agradecer mais uma vez a presença de vocês nesse querido podcast que estamos fazendo com muito amor e carinho. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E sigam a gente no Insta, que é
arroba Back to Derry Pod. Muito bem, gente. Então, é isso por hoje. Até o próximo capítulo. E tchau! Tchau! Não esquece de votar no George. Não esquece de votar no Bill. Eu, hein? Tá maluca?